Boa tarde para vocês. Eu começo já com a doutora Renata Liboni, endocrinologista, falando a respeito do seu filho. Seu filho está gordinho? Olha que assunto sério. De acordo com o IBGE, 1 em cada 3 crianças no Brasil está acima do peso. Está acima do peso que ela deveria estar. Aí se você pensa assim, tadinho, deixa o menino comer, tadinho, que judiação. Não pense assim, porque isso é um grande problema, né? Essa liberação alimentar toda pode fazer com que o seu filho, num futuro muito próximo, desenvolva diabetes, hipertensão, colesterol alto. E a doutora Renata Liboni, como sendo endocrinologista, sabe muito bem disso. Hoje em dia, o que a gente mais vê é criança gordinha, né, doutora? Exatamente. Até tem alguns dados que sugerem que a obesidade, o sobrepeso infantil, ultrapassou a taxa de desnutrição. Olha só. Em várias localidades, né? Isso que eu falei é muito sério, né? Tem gente que o pai e a mãe falam assim, ai, tadinho, é tão bonitinho, meu filhinho gordinho, mas não. Não, é que nem sempre o excesso de peso é sinônimo de saúde. Uhum. Antigamente até tinha essa cultura do excesso de peso como sendo saudável. Como sendo saudável. Criança gordinha, criança saudável. Porque a taxa de mortalidade era muito grande, principalmente quando tinha uma dieta pobre, uma nutrição pobre, deficiente. Hoje em dia, o que a gente mais vê é a criançada comendo alimentos industrializados. Exatamente. Chips, batata frita, tudo que é muito prático, muito rápido, que a gente sabe que tem um monte de sódio e gordura trans. Esse é um grande erro. Isso é um grande erro, né? A comida pronta, a comida preparada, o que vem no saquinho, no pacotinho. Então, ele é muito pobre em nutriente, muito rico em gordura, sal, açúcar, que favorece o ganho de peso e as complicações. Olha, ligação está aberta, 3315-1390. Se você está passando nessa situação, tem um filho, um sobrinho, um amiguinho aí, né? Um vizinho seu que está acima do peso, quer fazer uma pergunta? Liga que a doutora Renata responde, 3315-1390. A alimentação, é muito difícil a criança comer salada. É difícil. Né? Eles não gostam. Aqui no programa a gente sempre dá dicas. Vamos deixar a salada mais atraente para a criançada, faz assim, assado, coloca uma carinha. Mas qual seria a sua dica? A doutora Renata tem criança em casa, tem 2 filhos também. O que você faz na sua casa? Então, começa pelo hábito dos pais. Né? Se os pais comendo a salada, o legume, isso vai despertar na criança a curiosidade. Uma outra alternativa é você colocar esses legumes, fazer a apresentação de uma forma que seja atrativa para eles. E também respeitando o gosto da criança e o tempo dela. Às vezes, assim, não adianta insistir em comer alface, sendo que naquela época não é o momento dela comer a alface. É esperar um pouco, oferecer depois de 1 semana, 2, variar o modo de preparo. Então, procurar fazer o refogado. É uma coisa que eu vejo assim que funciona muito bem lá em casa, é que eles gostam muito quando recheia, por exemplo, o legume com a carne, né? Então, abobrinha recheada, chuchu recheado. Então, isso eles acabam aceitando bastante, porque daí tem outros alimentos envolvidos, né? E lembrando que a forma como você prepara o alimento na sua casa, por exemplo, você vai rechear com a carne, então escolha não colocar tanto óleo também, né? Só com a alimentação a criança consegue emagrecer? Ou ela consegue. Porque tem que fazer exercício? Tem. O exercício também é uma parte fundamental, mas a alimentação, a criança, geralmente ela não é obesa sozinha. Ela é um reflexo de toda a estrutura da casa. Então, hoje em dia, além da questão da alimentação, as crianças elas ficam mais paradas, né? É o computador, é o tablet, o videogame, é a televisão. Então, elas brincam menos. Sabe o que eu percebo, doutora Renata? É que às vezes o pai e a mãe falam assim, sai do computador, menino! Não sai desse videogame! Mas o pai e a mãe também não saem para caminhar. Não participam, não procuram fazer uma atividade que interaja a criança assim fora daquele ambiente tem que dar o exemplo interno, né? Tem que dar o exemplo e às vezes acaba até elegendo, por exemplo, uma atividade que é pouco atrativa, a caminhada. A caminhada às vezes para a criança pode ser tediosa, terrível. Então
estimula jogar uma bola, brincar com uma bicicleta, né, fazer alguma coisa mais lúdica, mais divertida. E um dado, assim, só para citar, para você ver o tamanho da gravidade, considerado uma criança sedentária se ela passa mais de 2 horas em frente a esses dispositivos eletrônicos. Nossa! Então, assim, as nossas crianças, elas passam muito mais tempo do que isso, com certeza. A Ruth ligou aqui, um beijo pra você, viu, Ruth? Ela tem uma filha de 13 anos que está bem acima do peso. Só que a menina tem uma doença chamada Severs, é assim? Severs. Diz que é uma doença que só dá em atleta e ela não pode fazer nada de impacto. Qual seria a solução? Hidroginástica? Daí para ela seria uma opção, a hidroginástica, a natação, né, que são atividades que favorecem, que tem pouco impacto e não tem tanta lesão, né? Porque quando a criança está gordinha, ela sofre as mesmas coisas que um adulto gordinho. Exatamente. As articulações ficam mais frágeis, não consegue fazer muito exercício de impacto, porque ou seja, até mesmo tem que adaptar. Porque não está preparado, né? O corpo que está em formação não está preparado para receber tanto peso. Então, realmente, ela precisa... tem que ter um cuidado redobrado, porque daí surgem as deformidades, os desgastes em joelho, tornozelo, quadril, coluna sofre bastante. Então, todo esse cuidado tem que ser tomado também. Além de colesterol, diabetes, triglicéridos, tudo que um adulto sofre. Tudo que um adulto sofre pode acometer a criança, ou se não acometer ainda na idade infantil, vai fazer com que isso surja mais cedo, né, por volta dos 20, 30 anos, o que não seria o habitual. Olha só, a Surama, é assim seu nome mesmo, Surama? Que nome bonito, né? Diferente, lindo. Ela tem uma filha de 14 anos que é o oposto, está 10 quilos abaixo do peso. E aí? Bom, aí é aquela coisa, né? Sempre tem, às vezes isso acontece muito na prática, que a gente tem o irmão magrinho e o irmão gordinho. Todo mundo tem isso em casa. Todo mundo tem isso em casa. E daí o ideal é que o que está abaixo do peso coma as mesmas coisas que o que está acima do peso tem que comer. A única diferença vai ser em questão da disponibilização da quantidade. Ele vai poder comer um pouco mais, ele não vai ter uma restrição de calorias, digamos assim, em relação àquele que está com o peso normal ou abaixo. É sempre bom, de qualquer forma, seja a criança gordinha ou magrinha, procurar um endocrinologista para ver o que dá, né? Exatamente. Se estiver muito magro, tá precisando engordar, lasca doce, aí também não pode. Aí também não pode, porque também acaba colocando a criança a uma exposição às mesmas complicações que a criança gordinha apresenta. Né? Olha só o que o Jefferson colocou aqui. Beijão, Jefferson, adorei a pergunta. Tenho um filho de 2 aninhos. Não está acima do peso, mas o menininho pede muito doce, fissurado por doce. O que faz? É limitar realmente o acesso ao açúcar. O açúcar a gente tem visto que cada vez mais ele tem um papel até mesmo de viciar. Ele tem um papel de adição. Então, quanto maior a disponibilidade do açúcar, maior a chance da criança procurar mais. Você acha que aquela história que eu conheço muito pai e mãe que só dão refrigerante, algum tipo de doce 2 anos depois que a criança nasce, com 2 aninhos para cima? Você acha válido isso? É válido, porque quanto mais tempo você retardar a exposição dessa criança a esses doces, a esses açúcares, melhor. E, assim, procurar oferecer a fruta, que já tem o doce natural dela. É verdade. Né? Então, a fruta, às vezes, acaba matando aquela vontade. Não funciona com a mesma coisa, né? Mas acaba, às vezes, de repente, naquele momento, matando aquela vontade do doce, né? Pega uma banana bem madura, põe no micro-ondas, aí depois você salpica a canela. Fica um mel. Exatamente. As frutas, quando elas são assadas ou preparadas, assim, elas são
elas ficam realmente, elas concentram mais açúcar e isso Exato. acaba matando a vontade. Aí você fala pro seu filhote assim, olha, a gente vai comer um doce delicioso agora. Nem fala o que é uma banana, entendeu? Aí você dá aquela enganada E às vezes saudável. você surpreende, porque eles acabam gostando. É. É um jeito diferente de você fazer. A maçã também, quando a maçã é assada, fica muito saborosa. É. Né? Com um pouquinho de canela, às vezes um pouquinho de mel. Mas- Fica muito gostoso, é uma alternativa saudável. Mas o exemplo tem que partir de você, da tua casa. Não adianta nada você fazer uma banana assada pro seu filho e você tá lá comendo um brigadeiro. É lógico que a criança vai querer também, né? Não? A Liliane tem um filho de 6 anos e tem a altura de 1,10 m, uma filha. Certo, Fefe? 1,10 m de altura. E o que ela quer saber? Pesa 18 quilos. É bom? 6 anos, 1,10 m de altura, 18 quilos. É isso, o ideal, se você quer saber se o teu filho está com uma proporção adequada, é fazer o índice de massa corpórea semelhante ao que faz com Um adulto. com adulto, Que é o né? IMC, Que é o gente. IMC. Famoso IMC. Que você divide o peso pelo quadrado da altura. No caso da criança, a gente tem uma particularidade que daí esse valor que dá no resultado final, ele não cai naquela tabela igual é do adulto. Aham. Né? Então, você tem que pegar esse valor e jogar num gráfico semelhante ao gráfico de crescimento. Aham. Né? Aí, em relação à idade e o índice de massa, para saber se ela está com peso normal, se ela está sobrepeso ou se está com obesidade. Na internet a gente encontra esse gráfico, Encontra né? facilmente. Então, ó, pega aí o peso do seu filho, da sua filha, e divide o peso pela altura dele ao quadrado. O resultado tem que dar um número que você vai achar na internet lá. Digita lá, gráfico para achar se meu filho está com sobrepeso. Aí você coloca o número no gráfico lá para ver se está com sobrepeso Exatamente. ou já com obesidade. Sobrepeso é algo menor do que obesidade, né, doutora? O sobrepeso é um excesso de peso, né, que o risco de você ter uma complicação por esse excesso é menor do que quando é obeso. Aham. No caso, assim, isso ajuda a nortear também como que a gente vai manter, né, a postura, a conduta. Porque, por exemplo, se a criança está sobrepeso, não tem nenhuma complicação, colesterol normal, açúcar normal, não tem nenhuma queixa articular, a orientação é que pelo menos a criança não engorde. Porque com o crescimento ela vai compensar esse sobrepeso. Se ela estiver acima do peso e já com alguma doença, aí é necessário que a criança perca peso. Aí tem que ter uma orientação de uma nutricionista, porque ao mesmo tempo que ela precisa emagrecer, ela não pode deixar de receber os nutrientes adequados para manter um crescimento saudável. Me vai arrancar também a comida total do seu filho, daí ele não vai ter energia para o cérebro, para pensar na escola, fazer raciocínio lógico, vai ficar cansadinho, pode até desmaiar. Tem que ter sempre acompanhamento. Tem que ter sempre acompanhamento. A abordagem com criança ela é diferente, tem que ter um cuidado maior. O trabalho na nutricionista acaba sendo muito importante também, porque e tem que mudar a estrutura da casa toda. Todo mundo tem que participar. A mãe, o pai, o avô, a avó, que geralmente são os que traficam comida. Tá vendo, Meus vó? guloseimas. Tá vendo, vó? Só final de semana, tá Só bom? final de Não é semana. todo dia, não, doutora. Obrigada, De nada. viu?